Dando continuidade, então, à nossa parte teórica, tumores benignos e malignos. Agora eu vou falar do nevo pigmentar, mais conhecido como pinta, tá? Essas pintas, lesões que a gente tem em pessoas de cor clara com mais frequência ainda. Então, a localização, ela pode ser em todo o corpo, podendo até ocupar uma área considerável, ok? Ela pode ser espalhada por todo o corpo. A característica, cor castanho claro ou preto, serem planas ou salientes, em forma de meia-lua. Elas podem ser circulares, pedunculadas ou sésseis. Pedunculadas é quando elas ficam presas, assim elas ficam elevadas. E sésseis é quando elas são rentes à pele. Ela pode ser lisa ou verrugosa e pode apresentar pelos. Quando é que eu vou pensar, nossa, essa pinta está me parecendo maligna? Quando ocorre o crescimento da lesão, quando aumenta a pigmentação, quando ela começa a ficar avermelhada e inflamada, quando ela apresentar sangramentos, ulceração, né, formar uma lesão, quando ela formar crostas, ou seja, ela lesou, né, ela ulcerou e ela formou aquela casquinha, e quando aparece lesões satélites, ou seja, em volta daquela pinta começa a aparecer um monte de outras pintas, quando ela tiver dor e quando ela coçar, né? O prurido é coceira. Então, um desses sinais já é preocupante, tá? Não são todos juntos. Mas quando começar a acontecer uma dessas situações, eu tenho que começar a pensar, né? Opa, tem algo diferente, né? Tem algo que não está dentro do script, né? Não é uma pinta comum. O tratamento é feito por cirurgia. Via de regra geral, vai no dermatologista, ele extirpa essa pinta, cauteriza e manda para análise, ok? Olha aí, dois tipos de pinta, né? Apresenta pelo. Se a gente pensar, são lesões aí nessa foto hipercrômica, ou seja, mais escura que o restante da pele do corpo. Mas se eu traçar uma linha no meio dessa lesão, vocês observem que elas são simétricas, ou seja, um lado é igual ao outro, ok? Agora eu vou falar da queratose solar. Eu espero não estar falando muito rápido, mas assim, quando eu finalizar essa patologia de tumores malignos e benignos, eu quero deixar claro para vocês, mas eu vou falar antecipadamente. Não vai caber a vocês diagnosticar, tá, gente? Normalmente não, a pessoa já sabe ou quem diagnostica é o médico. Mas, por exemplo, aparece isso na planta do pé, vocês têm que orientar o paciente, tá? Então, a queratose solar, também chamada de queratose actínica ou queratose senil. Olha lá, senil, lembra senilidade, ou seja, mais comum em pessoas já na quarta década, na quinta década de vida. A localização na face, dorso das mãos, antebraços e couro cabeludo. Característica, ou seja, como é que ela vai se apresentar? Lesões recobertas por escamas secas, duras e aderentes, de superfície áspera, não é lisa, coloração amarelada e castanho escuro e o tamanho de 0,5 a 1 centímetro. Quando é que eu vou pensar que isso é maligno? Quando tiver um halo vermelho em torno da lesão e infiltração. Você começar a observar que a base dela muda as características, tá? O tratamento, criocauterização, que é com gelo seco, né? É nitrogênio, na verdade, desculpa, falo gelo seco, mas é para queimar. Eletrocoagulação com curetagem e o lixamento da pele. Essas são as opções de tratamento. Só que ela tem as medidas profiláticas, bloqueador solar, para ter menor exposição ao sol. Olha lá, gente, a imagem, tá? Então, também é bem comum em pessoas acima dos 50, né? Começa a aparecer essas lesões por conta de que, assim, cada vez mais a os bloqueadores solares naturais não estão acontecendo, nós estamos mais expostos com maior frequência, então ele tende a começar a aparecer mais cedo, tá? Porque antigamente nós não tínhamos o efeito estufa, né? Nós tínhamos uma grande, a Terra lá não tinha tanta poluição, então ela tinha um bloqueio para esse, né, para o Sol. Hoje a gente já não tem mais,
Epitelioma basocelular. Manifesta-se em pessoas da pele clara que se expõem longo tempo ao sol. Então, vai aparecer na orelha e nos lábios, tá? Bordas peruladas e telangiectasia. Telangiectasia são pontos avermelhados, podendo também ter plano cicatricial, vegetante, pigmentado ou tenebrante. Isso é a maneira como ele vai se apresentar, tá? O tenebrante, o próprio nome já diz, né? É uma coisa muito feia, né? Pode aparecer como uma cicatriz, pode aparecer pigmentado, né? Como é que eu vou tratar isso? Eu vou retirar o tumor, tá? É a única maneira de eu retirar isso. Se nós olharmos a imagem, o que que a gente pensa? Isso é uma pinta, né? Mas ele tem outras características, ok, pessoal? Epitelioma espinocelular. A frequência é muito baixa dessa patologia, tá? De 10 a 20%. A localização na mucosa oral e genital, no rosto, dorso das mãos, podendo também aparecer em qualquer parte do corpo. A característica: eritema, infiltração, aumento de lesões podendo ser vegetantes e ásperas. A ocorrência de metástase, ou seja, da proliferação, depende da localização do tumor, ok? Então, dependendo da localização, ele é mais fácil de dar metástase ou não. Tratamento, retirada cirúrgica do tumor. Então, vamos só voltar um pouquinho. Olha só, pessoal. Quando eu falo aqui em metástase, eu já estou falando que é malignidade, ok? Então eu tenho que retirar esse tumor. Olha que coisa bem feia de se ver, né? Não dá para você achar que está tudo bem com isso aí, né? É um úlcera, uma ferida, uma lesão,